Em Ezequiel 37, Deus diz a Ezequiel: profetiza sobre o vale de ossos secos. E Ezequiel começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. O que nós paramos para pensar é: Deus podia ter levado Ezequiel não para o vale de ossos secos, mas Deus podia ter levado Ezequiel para o terceiro céu, como fez com Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo diz: conheço um homem que se no corpo não sei, que se fora do corpo também não sei, que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, a qual não era lícito contar aos homens. Deus também podia levar Ezequiel para ver a glória de Deus, como fez com Isaías, no capítulo 6, que Isaías disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a glória de Deus era tão grande que enchia todo o templo, e os umbrais da terra se moviam. Deus também podia ter levado Ezequiel para ter uma revelação, como fez com João na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, João diz, verso 10: no grande dia do Senhor fui arrebatado em espírito, e vi um detrás de mim com grande voz, que saía do meio de 7 castiçais, e ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse aquecido naquela fornalha. Os seus olhos eram como chama de fogo, e da sua boca saía uma espada aguda. Quando vi tudo isso, caí como morto aos seus pés. Perceba, Deus levou Ezequiel para o deserto, para o vale. Mas não era porque Ezequiel estava no vale que ele estava triste. Não era porque Ezequiel estava no vale que ele estava desanimado. Não era porque Ezequiel estava no vale que ele estava desacreditado. Não era porque Ezequiel estava no vale que ele tinha perdido a sua fé, a sua esperança. Não era porque Ezequiel estava no vale que ele achava que era o seu fim. Porque quem estava com Ezequiel no vale não era Astarote, não era Marduk, não era deusa Ista. Quem estava com Ezequiel no vale era Jeová Jireh, era Jeová Rafá, era Jeová Nissim, era o Elohim, era o El Shaddai, era Jeová Jireh, era o grande eu sou, era o Deus Todo-Poderoso. Quem estava com Ezequiel naquele vale? Então, se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, se você está passando pelo vale, fique tranquilo, porque é no vale que Deus revela a sua glória, é no vale que Deus revela a sua presença, é no vale que Deus revela a sua intimidade. Êxodo 14, 21. O povo estava diante do deserto, estava diante do mar vermelho, e atrás vinha Faraó. Eles pensavam que eles iam morrer, mas Deus abre o mar para aquele povo passar. Êxodo 3, 6. Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro no deserto da sua esposa Zípora, quando ele olha e ele vê uma sarça que não se consumia. Ele começa a ver a glória de Deus. Deus revela a presença de Deus para Moisés. Deus revela a glória de Deus para Moisés. Mateus 4. Jesus jejua 40 dias e 40 noites, mas ele vai para o deserto. Mas Jesus não morre no deserto. Jesus vence a tentação naquele deserto. Êxodo 33 diz que Moisés estava no deserto com mais de 2 milhões de pessoas no arraial, e que Moisés saía no meio daquele arraial, ia para o meio do deserto e montava uma tenda chamada Tenda do Encontro, e lá ele buscava a Deus. E quando ele voltava, o seu rosto brilhava e as pessoas se maravilhavam com tamanha era a glória de Deus na vida de Moisés. E a pergunta hoje é para mim, para você: será se o nosso rosto não brilha mais porque
nós estamos gastando mais tempo com o Instagram do que para com o nosso Deus? Será se o nosso rosto não brilha mais porque nós estamos gastando mais tempo com o YouTube, com o TikTok do que para com o nosso Deus? Será se o nosso rosto não brilha mais porque nós estamos dando mais atenção para o que os nossos familiares pensam a nosso respeito do que para com o nosso Deus? Será se o nosso rosto não brilha mais porque nós estamos se preocupando com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas cochicham, com o que as pessoas falam ao nosso respeito, as pessoas que não têm intimidade com Deus, as pessoas que não têm experiência com Deus? Será que nós damos mais atenção para com ela do que para com o nosso Deus? A palavra de Deus diz o seguinte: chame Deus para guerrear com você, chame Jesus para lutar com você, chame o Espírito Santo para interceder por você. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 29:11 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, assim diz o Senhor. Mateus 6:6: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, que ele te recompensará. Segunda Crônicas 7:14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu responderei do céu e eu ouvirei eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 31. Jesus foi para o céu, mas disse: ficai em Jerusalém, orando, para que do alto sejais revestidos de poder. E todos ficaram unicamente perseverando em oração, quando de repente veio um som do alto, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, todo lugar, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio da glória de Deus, seja cheio da glória de Deus, seja cheio da glória de Deus. Em Ezequiel 37, Deus chega para Ezequiel e diz sobre o vale de ossos secos, e manda Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos. E o que me chama a atenção é: por que Deus manda Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos? Porque é muito fácil profetizar quando tudo vai bem. É muito fácil profetizar quando você tem dispensa cheia. É muito fácil profetizar casa. É muito fácil profetizar carro. É muito fácil profetizar que Deus vai Deus prosperar na tua vida, e embora Deus possa te dar casa, embora Deus possa te dar carro, mas eu quero ver profetizar sobre a dor, eu quero ver profetizar sobre a angústia, eu quero ver profetizar sobre o vale, eu quero ver profetizar sobre o deserto. E por que Deus começa a falar para Ezequiel profetizar sobre o vale, sobre o deserto? Por que Deus começa a confrontar Ezequiel? Porque quem cresce no berço é neném, quem cresce no conforto é neném. Adultos crescem nos confrontos, adultos crescem nas guerras, adultos crescem nas batalhas. Sem confronto não há transformação, sem confronto não há mudança. Você pode até fugir do confronto, você pode até fugir da luta, você pode até fugir do fracasso, você pode até fugir da dor, você pode até fugir da angústia, mas você jamais será capaz de fugir do fracasso. E não adianta fingir que as lutas, que as dificuldades não existem, pois elas fazem parte da sua vida, pois elas fazem parte do seu cotidiano. Mas saiba que maior que sua dor, maior que sua angústia, maior que seu sofrimento, maior que a sua dificuldade, maior que sua adversidade, é Jesus Cristo Nazareno, aquele que morreu por você e ressuscitou por você, aquele que se entregou por você, mas deu a vida por você e ressuscitou por você. Porque está escrito, João 3,16 diz que ele amou a mim e amou a você de uma maneira tão poderosa, mas tão poderosa, que ele morreu. Será se essa noite, será se essa manhã, será se essa tarde nós somos capazes de morrer por Jesus, morrer pelas nossas vontades, sacrificar o nosso eu, sacrificar a nossa vontade por amor a Cristo, por amor ao Senhor?